A gente está apontando, esse debate é um debate de concepção de cidade. Não adianta a gente ficar comparando as estruturas. O Eduardo está na defensiva, ele participou agora de alguns programas de televisão que eu já tinha ido, né? Ele está na defensiva, ele fala, não, a cidade está assim, mas pode melhorar. Ele está sentindo o golpe. E aí ele começou com uma história assim, não, mas eu sou carioca, eu nasci aqui, isso é para me atingir, porque eu não nasci no Rio de Janeiro, né? Todo mundo sabe disso, eu nasci em Niterói. Eu falo, não adianta nada nascer no Rio de Janeiro, tá vendendo o Rio, que adianta ter nascido no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, tem que nascer no Rio de Janeiro e tem que gostar do Rio, tem que governar pro Rio, tem que pensar no Rio de Janeiro. Enfim, não é, isso aqui não é tribo, nasceu para ser cacique, né? Isso aqui é eleição, então não é tio de eleitor, não é, é diferente, né? Enfim. Agora, esse debate de cidade, ele é um debate que a gente tem que, quando vai para a rua pedir o voto do Marquinhos, a gente tem que levar o debate que a gente quer fazer. Qual é a cidade que a gente quer? A gente quer uma cidade, eu tenho visitado todos os lugares do Rio de Janeiro, todos os bairros, e hospital, escola, enfim, tudo quanto é coisa que vocês podem imaginar, a gente está visitando, correndo e conversando. Hoje o Rio de Janeiro está muito caro, inclusive na Zona Norte. Né? Inclusive na Zona Norte. Não é verdade que é só a Zona Sul que está cara. Sim. Não, eu acabei de ver. Não, restaurante, transporte, aluguel, condomínio, né? Enfim, para morar, para se mexer, para comer, está tudo caro. E cá entre nós, são coisas que você não pode deixar de fazer. Porque assim, chegou uma época que você podia falar assim, não, vamos fazer uma economia, a gente não vai mais jantar fora, a gente não vai mais gastar dinheiro com bobagem, mas a gente não está falando mais disso. A gente está falando do preço da tua passagem, a gente está falando do preço da tua comida que você comia em casa, a gente está falando do lugar que você mora, do condomínio, né, do condomínio, enfim. O IP está muito caro. Está muito caro. Então, o Rio é muito caro e você não tem nenhum retorno do que você paga. Você não tem saúde pública de qualidade. Quem depende da saúde pública hoje passa uma situação muito difícil. A saúde virou um grande balcão de negócios. Hoje eu visitei, como eu tinha dito, o Miguel Couto, né, que é um dos principais hospitais do município, excelência no atendimento lá de emergência, da ortopedia, enfim. O Miguel Couto hoje está acontecendo uma barbaridade. Um médico hoje está ganhando R$ 1.800 por mês, um médico concursado. Que é uma vergonha, E aí, se vocês, quem passar pelo Miguel Couto, espero que não vá ao Miguel Couto, mas enfim, quem passar por lá, você vai ver o seguinte, você tem o Miguel Couto tem duas entradas, né? Tem a de emergência, uma lateral, na Bartolomeu, e tem a outra entrada, né? Então, nas duas ruas aqui. Entre as duas entradas, você vai ver um prédio novo, vermelho, bonito, é um hospital, de um pedaço que deveria ser o Miguel Couto, que é uma OS, que é uma organização social. No Miguel Couto, clínica e pediatria. E aí tem um convênio com o Hospital Espanhol, que é cheio de problemas no próprio Hospital Espanhol. 85 milhões o contrato, por 2 anos. OS. Tudo feito com dinheiro público. O hospital foi feito com dinheiro público, o equipamento com dinheiro público, o dinheiro que paga os médicos com dinheiro público. Mas como é uma organização social, não precisa cumprir sequer a lei de licitação, a 8666/93. É dinheiro público. Sim. Todas as OS, todas as UPAs e todas as clínicas de família são OS, são organizações sociais. Tudo, o dinheiro é público, tanto para construir quanto para equipar. O dinheiro que faz a gestão é público, mas quem administra é uma empresa privada. O discurso é o seguinte, o que é público não é bom, o que é público não funciona. Então, para funcionar bem, o que é público tem que ter a concepção privada. Então entrega para a iniciativa privada. E transforma com isso a saúde num balcão de negócios. A saúde do Rio de Janeiro hoje é a pior saúde do Brasil. Saiu uma pesquisa recente do Ministério da Saúde, não sei se vocês chegaram a ver isso no jornal alguns meses atrás, o atendimento da saúde pública no Rio de Janeiro é o pior do Brasil inteiro. Está em último lugar a cidade do Rio de Janeiro. Então é um negócio, e a gente está falando de saúde pública, que não é todo mundo que pode pagar o plano de saúde. Quem paga também reclama, mas enfim... a saúde pública chegou a um limite. Chegou a um limite no Rio de Janeiro, sim. Chegou a um limite. E aí você vai ver o quê? Essas OS que recebem dinheiro público, aí hoje eu entrei nesse hospital, olha como é que são as coisas. Qual é o discurso da OS? A administração privada é mais eficiente, não é isso? Aí eu entrei na OS. Falei, cadê o diretor? Quando eu vejo o diretor, a gente conhecia o diretor, era um médico conhecido, concursado,
que dirigiu o Souza Guiar durante um tempão. Eu falei, mas peraí, se o dinheiro é público e a gente está entregando para a OAS, porque eles administram melhor, por que eles estão contratando alguém que é público, que dirigiu o hospital público e pagando mais para o cara? Por que o Estado não paga mais, então, ao cara que é do serviço público para administrar o que é público? Porque tudo tem que virar um balcão de negócio. Quer dizer, a ideia de que quem é privado administra melhor, onde é que ele foi pegar o cara que administra melhor? Na rede pública. O cara que dirigiu o Souza Guiar. Quem entende? Quem conhece? Posso fazer uma observação? Na Pois clínica não. da família, inclusive, apesar de ser terceirizado, usa o SUS para fazer exame. Não, o dinheiro todo da clínica é público. O Andrezinho ali... Todos, Mas é uma clínica terceirizada. Não, terceirizada só da administração, mas o dinheiro é público. A administração É uma OS. terceirizada. Por que usar o laboratório do SUS? Sim, porque o dinheiro é todo público. É o que eu estou dizendo, é uma vergonha. Porque é para não fazer licitação. E aí não é à toa que os escândalos envolvendo a corrupção envolvem sempre o secretário de saúde, né? Porque a verba da saúde é muito grande. Eles dobraram o orçamento da saúde. Dobraram o orçamento da saúde para privatizar a saúde. E a gente não ter controle com esse dinheiro. Então, esse é um debate que a gente tem que fazer no Rio de Janeiro. Esse é um debate que ainda bem que o pessoal existe, porque o pessoal coloca essa possibilidade do debate. Nós queremos um segundo turno, porque a gente quer aprofundar o debate da saúde. A gente quer aprofundar o debate da educação, que não tem a OS, mas tem os projetos vinculados às fundações, que são todos de cima para baixo, que romperam, por aí vai, que romperam completamente com a ideia da democracia nas escolas, da participação dos professores. Você terceirizou diversas funções, como merendeiras, porteiros, inspetores. Você não tem mais essa alma da escola pública, os professores não têm mais nenhum sentido de pertencimento, e você tem, não tem mais sentido de pertencimento, né? Você não tem mais uma escola não tem liberdade pedagógica, não tem construção pedagógica por parte do professor. Então, quem está dando aula na escola pública hoje está procurando alguma outra coisa. Não tem plano de cargos e salários, não tem expectativa de carreira. Né? Então você... plano de carreira, você vai embora numa carreira só. Então você rompeu com a alma da escola. Você rompeu com a alma da escola pública. Isso, né? Existe uma coisa muito mais grave. Eu sou médico professor, todo mundo sabe, no princípio, e recentemente nós estávamos na sala de professores, havia 10 colegas. Dos 10, 8 tinham entre 50 ou mais anos. Isso denota, Freixo, uma coisa muito grave. Isso é muito sério que está acontecendo. Tá vendo? E quem está na escola sabe disso. A garotada está indo embora antes dos 30. E está havendo um envelhecimento desse corpo docente. Isso vai pipocar daqui a muito pouco tempo. Daqui a 10 anos isso vai estar pipocando. Eu vejo na minha escola, entraram vários nos últimos 2 anos, ficam lá 6 meses. Não, entram 10, ficam 2. Professor de arte Nos 2 primeiros anos. Vai tirar tudo online. Nos 2 primeiros anos, 7 anos vão embora. O cara entra com bico, fica ali 2 ou 3 anos, faz um concurso para um TRE da vida, um tribunal fiscal de conta do município qualquer, e vai embora. Entendeu? E está havendo um envelhecimento do grupo docente, que é sério. Claro. Isso vai pipocar daqui a 10 anos. Eu tenho vários ex-alunos, eu sou professor de história, eu tenho 20 anos de sala de aula. Eu tenho vários ex-alunos meus que são professores da rede hoje. E eu já me reuni com eles. Eles dizem isso o tempo inteiro. Eles falam, olha, eu estou aqui e quero sair. O objetivo é sair. Eu estou aqui por enquanto, porque eu ainda não tenho filho, porque eu moro com minha mãe, mas então esse dinheiro aqui me ajuda, paga minhas contas. Agora, daqui a pouco, quando eu estou estudando para sair da rede. Isso é uma tragédia. Essa classe está em extinção. Isso vai pipocar daqui a 10 anos. Jurássico Sim, talvez. Vai começar a não ter professor dentro Não, da mas em escola. 2017 o próprio MEC já admitiu que não teremos professor. Não vai ter professor dentro da escola. Não vai ter. online. E os caras vão partir para a educação online. Isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo nos projetos. Na saúde hoje isso já acontece. Eu tenho 22 anos de formado, tenho experiência de CTI pediátrica neonatal, que hoje em dia é uma coisa rara. Sim. Nós não temos quase CTI pediátrica no Rio de Janeiro, é uma falta muito... Eu fui no Lourenço Jorge, não tem lá com o equipamento todo parado lá, isso é um escândalo. Ué, o Loreto, que eu sou lotado na ida, eu fui para lá pro CTI pediátrica. E o CTI não é fechado, simplesmente ele não atua mais como CTI, só quando acontece
acontece alguma tragédia dentro do centro cirúrgico, eles botam a criança lá até recuperar e depois tiram. Né? Só que o que eu tenho visto hoje na saúde, as UPAs e essas clínicas de família pagam relativamente bem para o médico. Né? Apesar de você ter que andar com chip na roupa para saber se você está... Essa é uma medida, não sei se todo mundo sabe disso, isso que ele está falando, é uma medida nova do governo do estado, dele querer botar um chip no colete do médico, por enquanto é no colete, em breve será na pele. Vai ser na orelha. Um chip no colete para controlar que médico trabalha e que médico não trabalha. Essa medida, se eu só me pronunciar sobre isso, essa medida é uma das coisas mais covardes que eu já vi. Porque essa medida é para jogar a sociedade contra o médico. Essa medida é para dizer o seguinte, olha, esses caras são vagabundos, não trabalham, então eu estou fazendo um negócio assim que eles vão ter que trabalhar, eles vão ter que atender você. Como se o problema da falta de médico fosse do médico, e não da política de saúde, que paga R$1.000 e poucos para o cara e privatiza a saúde e desvia a verba da saúde. Então isso é uma maldade. Entendeu? Isso é... O médico na UPA chega a ganhar, se ele for bombeiro, chega a tirar 14 mil por mês. E a gente que está lotado, eu sou do São Sebastião, que infelizmente está indo agora a óbito, né, com a transferência lá do IASERJ. Sabe o que vai acontecer com a gente ganha 1.500 pratas, né, 1.800, 1.500 no estado. No município é isso que eu falei. Então, o que a gente vê é que o garoto acabou de sair da faculdade, nem tirou a fralda ainda, está entrando na residência, mas ele pega um plantãozinho na UPA porque tem um dinheirinho bom. Claro. Pega ali 7, 8 mil por mês, que ele bota no bolso, mora na casa da mamãe, ele junta um dinheirinho durante um tempo, compra um carro zero, tchau, tchau para a UPA. Sim. E nós que estamos no hospital, lá no Loreto, por exemplo, eu estou agora com 3 colegas se aposentando, que fazem parte da equipe há séculos lá. Esses 3 estão saindo e o município não colocou ninguém no lugar. Então eu tinha 3 rotinas, agora só tenho uma. Tem 2 colegas plantonistas que estão saindo e vai ficar o buraco, porque não vai ter médico no lugar. E o que você vê, você pega um garoto desse recém-formado, você oferece, não, você vai trabalhar no hospital tranquilo, não tem emergência, só ambulatório, só internação, bem light, e o cara fala, não, eu não vou trabalhar por esse salário. E simplesmente você não consegue voltar lá. Isso é absurdo. Sem contar a falta de garantia trabalhista da coisa. No magistério acontece uma coisa. Tem uma série, nesse lugar do Miguel Couto, só para te contar isso, é no Miguel Couto, né? Tem um monte de médico que é do Miguel Couto, que está contratado na OS. Entendeu? O cara é concursado no Miguel Couto. Então, por hoje eu encontrei uma pediatra lá, concursada no Miguel. Não está desviado. Não, está contratado. Ele cumpre o plantão dele no Miguel Couto. Cumpre o plantão dele lá e trabalha no outro horário lá. Mas olha a contradição. No Miguel Couto, eu encontrei uma pediatra lá, que tem 23 anos de Miguel Couto. Estava lá, trabalhando no Miguel Couto, no plantão dela lá. Ela, enfim, é top de linha, né? Ela já acumulou todos os tempos de serviço. Ela ganha R$3.600. Ela está indo trabalhar na OS, que é do lado. Vai receber 8 mil. Né? Então, assim, mas o dinheiro é público. É o mesmo dinheiro, a mesma fonte, é o mesmo dinheiro que paga. Né? Por quê? Para você fugir do controle sobre o dinheiro público. É isso. É isso. Né? Agora, então, assim, por que eu estou dando esse exemplo da saúde? Primeiro que tem profissionais da área da saúde aqui, também da educação. Mas isso vale para a cidade como um todo. Então, o grande debate da cidade não é só o debate da saúde, não é só o debate da educação. A gente pode falar a mesma coisa do transporte. Por que transporte está o que está? Porque a FETransport faz o que quer no Rio de Janeiro. Né? Os donos de empresas de ônibus fazem o que querem no Rio de Janeiro. Tem lugar aqui, gente. Boa noite. Pode ir para lá, ó. Dá tentar abrir esse meio. Tem a cadeirinha ali do lado aberto. Boa noite. Esse debate que a gente está fazendo sobre a saúde ou sobre a educação, ele é um debate que tem a mesma natureza. A gente pode aprofundar o debate da saúde relacionado às OS, a gente pode aprofundar o debate da educação falando do plano de cargo e salário, a relação com as fundações, os projetos que são muito pouco transparentes, a falta de autonomia. Uma escola da Maré não tem nada a ver com uma escola de Vicente Carvalho, não tem nada a ver com uma escola de Honório Gurgel, não tem nada a ver com uma escola da Rocinha, e o Estado trata como se fosse tudo a mesma coisa, não tem vínculo nenhum com a questão do território, né? Não tem espaço, não tem uma referência cultural, você não tem uma articulação entre a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Educação para que as escolas possam ser espaços de atividade cultural. Você não tem isso, a escola perdeu a condição de ser um espaço de cultura, um espaço de referência cultural.
Então isso é absolutamente sério. Agora, isso tudo são debates que a gente pode aprofundar ali conforme o público, conforme a categoria, mas tem um debate que é maior do que ele, que diz respeito à natureza do poder público. É isso que eu estou falando o tempo inteiro nos debates. A natureza do poder público no Rio de Janeiro. O poder público está privatizado. Não é a saúde que está privatizada. Não é a educação que está privatizada. Não é o transporte que está privatizado. É o poder público que está. A natureza do poder público está privatizada. Eu sempre conto isso, eu estava dando uma entrevista para uma jornalista de um blog e ela me perguntou assim, vocês vão estatizar alguma coisa? É o pânico, sempre que alguém da esquerda tem chance de ganhar, né? E fala assim, vocês vão estatizar alguma coisa? Eu falei, vamos estatizar. Ela o quê? Eu falei, o Estado, né? Tem que estatizar o Estado, tem que fazer com que o Estado volte a ser público e volte a ser um espaço do poder público. Porque hoje o Estado está, no seu interesse, privatizado. Então o que acontece? Porque a gente falou menos dos ônibus aqui, né? A FETransport, ela dominou, não é a concessão, ela dominou a prefeitura. Então você vê o BRS, o corredor exclusivo para os ônibus. Todo mundo sabe o que é, aquela faixa azul que se pinta, tem um corredor exclusivo para ônibus em várias vias do Rio de Janeiro. Em todos os lugares onde o BRS foi instalado, no Brasil inteiro e fora do Brasil, o custo da empresa de ônibus diminui muito. Porque gasta menos diesel, para menos, né? Em todos os lugares a passagem de ônibus diminuiu ao instalar a BRS. No Rio de Janeiro, aumentou. A passagem aumentou acima da inflação. Né? Por que a passagem aumentou se o custo da empresa de ônibus diminuiu? Por que a prefeitura insiste no modelo rodoviário, com o BRT? Por que ao fazer o BRT não é sobre trilhos e é sobre rodas? Por que é o modelo rodoviário? Porque interessa a um determinado segmento da economia. Interessa aos empresários de ônibus. Né? Os empresários de ônibus pagam de imposto 0,01%. Então você tem... Isso quer dizer o quê? Empresa de ônibus é concessão. É concessão. Dá a impressão de que a administração pública fala assim, menos um problema pra gente, quando vai sair isso que ele resolve. Não é isso. Não é isso, são negócios, é mais sério. Se fosse isso, era mais fácil resolver. É mais sério. Porque aí você tem que ver financiamento de campanha, você tem que ver o famoso Caixa 2. Isso não é à toa. A corrupção, e aí a gente tem o PSOL tem uma marca muito forte na questão do enfrentamento da corrupção, mas a corrupção não é uma questão comportamental. A corrupção não é uma questão individual, né, de um vacilo, de um erro, de um guardanapo na cabeça. Não é isso. A corrupção ela é estrutural. Quando você faz uma aliança com 18 partidos, esses 18 partidos não estão pensando num projeto de cidade. Porque é impossível ter acordo de projeto de cidade com 18. Enfim, né, o PP do Dornelles, do Bolsonaro, tem a mesma concepção de cidade do PT, do PDT, do PCdoB, do PSC. O que esses caras têm em comum da concepção de cidade? Nada. A aliança de 18 partidos é a fatia dos cargos públicos. E, Marcelo, essa é a estrutura de novo, né? O Estado patrimonialista. Nada de novo. Nada de novo. Nada de novo. Então, essa campanha, a gente está propondo, inclusive, uma outra concepção desse fazer político. Exatamente essa é a nossa ousadia maior. A gente está discutindo a natureza do Estado. O Estado não pode ser privatizado. E como que você disputa esse Estado? Como que uma campanha se faz? Vocês estão isolados, vocês não fizeram aliança. Não se trata disso. O Estado depois reclama. Não se trata de estar isolado. A gente não está isolado. A gente está fazendo uma aliança com a sociedade civil. A gente está à noite aqui, né, fazendo um debate com 40 pessoas da Zona Norte. Aqui tem médicos, enfim, professores, né? Isso não é isolamento. A gente tem se reunido sistematicamente, todos os dias, com uma quantidade enorme de pessoas, debatendo o Rio de Janeiro, propondo ideias. A primeira coisa que a gente botou no site da gente, está lá, é muito importante que vocês vejam, é um programa feito a partir de um amplo debate com os movimentos sociais. Agora, a aliança que a gente está propondo é uma aliança com a sociedade civil, é uma aliança com quem faz o Rio de Janeiro no dia a dia. Mas isso não lhe dá tempo de TV. É verdade, mas é melhor não ter o tempo de TV e ter que usar da criatividade na internet, e ter que usar a rua com militância,
do que ter um tempo de TV e não tem nenhuma capacidade de ter um projeto que possa mudar o Rio de Janeiro, porque a maneira de você chegar ao poder já vai estar te comprometendo estruturalmente. Né? É isso que está em jogo. Então o fazer dessa política é que está em jogo. Eu quero uma aliança com os servidores, debatendo o poder público e repactuando o poder público com ele, para que a gente invista em concurso público e investimento em recursos humanos. No dia que teve lá a TwitCam, eu até mandei uma pergunta para você e você me respondeu, as 2 perguntas que eu te fiz. Se você fosse para o segundo turno, se você ia fazer alguma aliança. Foi. Aí você me respondeu que faria até se o Gabeira, de repente, se o Gabeira quiser apoiar, é ótimo. Mas você jamais faria, até porque um dia eu tive uma discussão séria com um amigo meu, professor, porque falou que tinha certeza que se você fosse para o segundo turno, você ia se aliar, por exemplo, com o DEM ou com outra coisa lá. Falei, pô, se eles quiserem declarar voto, declarem. Não tem o menor sentido. Por que não tem o menor sentido? Se nós chegarmos ao segundo turno, é porque deu certo, funcionou a nossa capacidade de mobilização na sociedade civil. Só tem uma maneira da gente chegar no segundo turno. É que se essa campanha for uma campanha que se multiplique na sua criatividade, nas ruas e nas redes. Se nós vamos chegar no segundo turno assim, se a gente chegar no segundo turno e a gente tem chance concreta de chegar no segundo turno, a nossa campanha chega muito vitoriosa no segundo turno. Por que você vai mudar isso depois? Por que você vai mudar? Por que você vai fazer uma aliança com um setor que não defende em nada a mesma concepção de cidade, nem a mesma concepção de política? Não tem o menor sentido. Né? Não tem o menor sentido. E a aliança que não submete o princípio, eles não querem. Não, pois é. Se o Gabeira no segundo turno quiser dizer, olha, o Freixo é o melhor candidato e eu acho que ele tem que apoiar, não tem problema nenhum. Entendeu? Não tem problema nenhum. Se a Marina quiser fazer isso no primeiro turno, não tem problema nenhum. Porque está dentro de um campo que você pode ter divergência, mas está dentro de um campo que debate a cidade. Não vai romper princípios. Não vai romper princípios. E o Gabeira jamais vai chegar, e essa é uma questão central, o Gabeira jamais vai chegar, vai fazer isso em troca de alguma coisa. É isso que não pode. Não, você me apoia, mas aquela secretaria, aquela fundação, né? E aí é que a corrupção nasce. É daí que nasce a corrupção. Né? Não é de um comportamento. Os comportamentos muitas vezes são consequência dessa lógica. Né? Onde a corrupção nasce quando as corporações tomam o poder público. E o poder público perde a sua capacidade de ser público. Aí é a corrupção estrutural. Então tem a ver com uma concepção de poder. É isso que a gente está questionando hoje. Nós temos um programa, acho que esse é o recado. Nós temos um programa. O programa está lá no site e é um programa movimento, é um programa para ser debatido. Agora, nós temos, para além de um programa, princípios. O programa sem princípios não adianta, e princípios sem programa também não. Então nós temos um conjunto de propostas que elas estão lá no site, construídas coletivamente, e podem se alterar, podem ser ampliadas a partir do momento que as pessoas entrem e façam os debates. Agora, tem um princípio, que é a concepção da política. Né? Então, quando a gente escolhe o Marcelo Iuca para ser o vice, a gente está dando um recado. Né? A gente está dando um recado. Eu não peguei como vice alguém que vai me dar mais tempo de televisão ou que vai me dar o apoio da igreja tal, e depois eu troco isso por não sei o quê. Eu não quero isso. A gente está trazendo para vice alguém que traz valores que a gente quer agregar à política. Que é uma pessoa honesta, uma pessoa inteligente, uma pessoa ética, uma pessoa que foi vítima das atrocidades do Rio de Janeiro e não respondeu com ódio. Essa simbologia é importante para a política. E isso a gente traz. Então é um recado, é uma construção de uma outra política que é mais do que possível, é necessária.